Boa noite, meus amigos, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui no Facebook da ISCOM Recife, transmitindo para vocês essa mensagem transcendental do Srimad Bhagavatam. Então, nós estamos estudando um capítulo intitulado Compreendendo a Natureza Material. Esse capítulo, ele trata de explicar analiticamente todos os elementos da natureza material, como os modos da natureza material se manifestam e a entidade viva se envolve neles, né? Ele faz parte dos ensinamentos do Senhor Kapila, a sua mãe Devahuti. Então, quando Kashyapa Muni, que era o esposo de Devahuti, ele se retirou da vida familiar para o cultivo da renúncia na vida espiritual, ele deixou seu filho Kapila para cuidar da sua mãe, Devahuti. E assim se desenvolveu um relacionamento de guru e mestre espiritual e discípulo, né? Entre o filho e a mãe. E é isso que a gente vai estudar nesse capítulo aqui, o capítulo 27, né? Compreendendo a natureza material. Hoje é Ekadasi, um dia muito importante para que a gente possa estudar e compreender Krishna, né? E também compreender a natureza, né? Porque é ela que nos encanta e nos afasta de Krishna, num certo sentido, né? E ao mesmo tempo é a natureza que nos une a Krishna, porque essa natureza também é uma energia de Krishna. Então, vamos tentar hoje compreender, através das páginas do Srimad Bhagavatam, compreender um pouco sobre a natureza material, okay? Como ela se manifesta, sobre a influência dos modos da natureza. Então, antes, vamos cantar um pouco, antes de começar a nossa leitura do Srimad Bhagavatam. A gente canta um pouco, depois a gente lê algumas orações tradicionais que são lidas antes do Bhagavatam, né? Antes de ler o Bhagavatam, a gente lê uns versos, né? Bem tradicionais. Então vamos começar cantando um pouco. Hare Krishna, muito obrigado a todos que estão presentes, aqueles que não puderam estar presentes. A gente vai colocar nos grupos do WhatsApp esse vídeo, ok? Então vamos lá. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandanam Braja Janaranjana, Yasodanandanam Braja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yasodanandanam Braja Janaranjana, Yasodanandanam Braja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Shila Prabhupada, Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Todas as glórias aos devotos reunidos. Hare Krishna. Então, vamos recitar as orações para o Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Narancha Eva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Ofereço minhas respeitosas reverências à personalidade de Deus todo-penetrante, o Senhor Sri Krishna, filho de Vasudeva. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, deve-se oferecer respeitosas reverências à personalidade de Deus Narayana, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, a Srila Vyasadeva, o autor, e a Srila Prabhupada, o tradutor e propagador. Já é. Tem um outro mantra, vamos cantar também. Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Ridi Antaistohya Badrani Vidunoti Surit Satam. Se Krishna, a personalidade de Deus, que é o Paramatma, super-alma, no coração de todos, e o benfeitor do devoto veraz, purifica do desejo de gozo material o coração do devoto que desenvolve apego ardente de ouvir suas mensagens, que são por si mesmas virtuosas quando adequadamente ouvidas e cantadas. Então, o devoto que desenvolveu um desejo ardente de ouvir as mensagens de Krishna, do Srimad Bhagavatam, tem o seu coração purificado pelo próprio Senhor. Nasta praeshu abhadreshu Natyam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamas Loke Bhakti Bhavati Naistiki. Assistindo regularmente às aulas do Srimad Bhagavatam, prestando serviço devocional puro, todo o que é molesto ao coração é quase que completamente destruído, e o serviço amoroso à personalidade de Deus, ao qual se louva com canções transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável. Jai, Hare Krishna. Então, lendo essas orações ao Srimad Bhagavatam, que são muito lindas, vamos agora para a leitura do Srimad Bhagavatam propriamente dita. Capítulo 27, compreendendo a natureza material. Então, verso 1. A personalidade de Deus, Kapila, continuou. Quando a entidade viva deixa de estar assim afetada pelos modos da natureza material, por ser
imutável e não reivindicar a propriedade, ela permanece à parte das ações dos modos, apesar de residir num corpo material. Assim como o sol permanecendo separado de seu reflexo na água. Então, às vezes você vê o sol refletido na água, né? E às vezes a água tremula, né? E parece que o sol está tremulando, mas na realidade o sol não está na água, é apenas o seu reflexo. Então, a entidade viva que se situar acima dos modos da natureza, né? Ela não vai se afetar pelas ações dos modos da natureza. Então, aqui nessa ilustração, tem os 3 modos da natureza material, que são como cordas, e as pessoas são como marionetes guiadas por essas cordas. Então, o modo da paixão, da bondade, da ignorância. E a entidade viva está aí. Um pensa que é trabalhador, o outro pensa que é patrão, né? Mas todos estão controlados pelos cordões dos modos da natureza material e agindo nesse mundo, desempenhando um papel falso. E Kapila Devi fala que quem compreende que está nesse mundo, mas a entidade viva deixa de estar assim afetada pelos modos da natureza material, aquele que não se afeta pelos modos da natureza material, se considerando sempre ela imutável, e o que muda são as ações e ações materiais, e não em reivindicar propriedade, então, nem considerar dono de nada, né? Quando você se considera o proprietário de algo, você se envolve com os modos da natureza. Ela permanece à parte das reações dos modos. Aí se ela não se considera propriedade de nada e entende que tudo é feito pela natureza e tudo está sob o controle do Senhor Supremo, aí ela não se afeta por esses modos da natureza, né? E deixa de tremular. Ela se vê espiritual além da natureza. Verso 2. Quando a alma está sob o encanto da natureza material e do falso ego, então agora é o caso da alma que não está além dos modos da natureza, que não se vê à parte. Ela está sob o encanto dos modos e identificada com a matéria, que chama-se falso ego. Identifica-se com o seu corpo como eu. Então ela acha que eu sou o corpo. Ela se absorve em atividades materiais. Então o tempo todo ela fica correndo atrás de satisfazer as necessidades do corpo, né? E pela influência do falso ego, acha que é proprietária de tudo. E tudo que está ao seu redor, ela pensa que é seu. Então chama-se o Aham Mamá, e tudo é meu, Aham Mamá, eu sou esse corpo, e Aham Mameti, tudo é minha propriedade. O famoso Aham Mamá e o Aham Mameti. Verso 3. A alma condicionada, portanto, transmigra por diferentes espécies de vida, superiores e inferiores. Então, porque ela está identificada com a paixão, com a bondade, com a ignorância, identificada com a matéria tem um leque de corpos que ela pode assumir, tanto nos planetas superiores, quanto intermediários, quanto inferiores, por causa de sua associação com os modos da natureza material. A não ser que seja aliviada de atividades materiais, ela é obrigada a aceitar esta posição devido ao seu trabalho defeituoso. Então, a menos que ela consiga entender que ela tem existência espiritual além dos modos da natureza, ela não consegue se livrar desse trabalho defeituoso que aprende a essa existência material.
Na verdade, a entidade viva é transcendental à existência material, mas, por causa de sua mentalidade de domínio sobre a natureza material, sua condição existencial material não cessa. Então, enquanto ela quiser dominar a natureza material, entende? Enquanto ela quiser manipular a natureza material por seu gozo dos sentidos, ela não cessa a sua existência material. E, assim como num sonho, é afetada por desvantagens de toda a espécie. Então ela fica tendo o pesadelo material, né? Pesadelo da existência material. Embora ela esteja dormindo na cama, a pessoa dormindo na cama está sonhando que está caindo de um prédio, que está sendo atacado por um tigre, mas isso tudo é um sonho, mas ela se afeta com aquele sonho. Então, similarmente, na vida real, a gente está sonhando que é homem, que é mulher, que é preto, que é branco, que é rico, que é pobre, e aí fica afetado com essas designações e com as atividades que são feitas, que ocorrem devido à natureza. É dever de toda alma condicionada ocupar sua consciência poluída, que está agora apegada ao gozo material, encerríssimo serviço devocional, com desapego. Assim, sua mente e sua consciência estarão sob pleno controle. Então, agora, se você está nessa consciência, né? Se você está na consciência material, então, tentando desfrutar no mundo material, né? Você tem o dever de sair dessa condição, né? Isso é o que Kapiladeva está falando, né? Você tem o dever de entender que você não pode ficar aqui sonhando eternamente que é algo que você não é, né? E sair desse mundo onírico, aí até fantasmagórico, né? Que é a consciência material. Verso 6. É preciso tornar-se fiel, praticando o processo controlador do sistema de yoga. Então é preciso a pessoa se tornar séria na vida espiritual, parar com essa vida de brincadeira, de sonhos, essa boemia material, e tomar a responsabilidade de assumir a sua vida espiritual, praticando um processo de yoga, e elevar-se à plataforma do serviço devocional impoluto, cantando e ouvindo sobre mim. Então, a maneira mais fácil de a pessoa se livrar dos enredamentos materiais é utilizando todo o seu tempo para cantar as glórias de Krishna. Claro que você ainda tem que, na vida prática, tem que trabalhar, tem que se manter, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tantas coisas. Então, mas você, tudo que você fizer, você faz um arranjo para cantar o Mahamantra Hare Krishna, que é os nomes de Krishna, e ouvir o Mahamantra Hare Krishna. Isso vai fazer com que você, mesmo nessa vida, possa transcender os modos da natureza material. Verso 7. Ao executar serviço devocional, é preciso ter visão equânime de todas as entidades vivas. Isso quer dizer que uma pessoa que está no processo de avanço espiritual, de servir ao Senhor Supremo, ele não pode ser violento com as entidades vivas. Por isso que a gente recomenda que aqueles que desejam avançar nas práticas do serviço devocional adotem uma alimentação vegetariana. E mais do que vegetariana, aprenda a oferecer seus alimentos a Krishna como um sacrifício, como uma oferenda. E assim você vai poder se purificar de sua contaminação material e continuar o processo, que se você mantém
assim, uma alimentação não vegetariana, violenta, com outras entidades vivas, o seu processo vai ser lento, o seu processo de vida espiritual vai ser lento. Talvez você precise várias vidas, quando na realidade você só precisa dessa vida para se libertar. Sem inimizade contra ninguém, mas também sem ligação íntimas com ninguém. Então, você não quer desfrutar de ninguém e nem vai sofrer porque alguém não é simpático com você. Então, você nem é amigo, nem é inimigo de ninguém, porque você vê todos como seus irmãos, partes de Deus. É preciso observar o celibato, ser grave e executar as próprias atividades externas. Então, aqui ele fala, observar o celibato. O que é o celibato? O celibato é você não para fazer sexo. Esse é o celibato completo. Mas existe outro tipo de celibato, que é o celibato do chefe de família. O chefe de família, ele quando se casa, ele tem filhos. Mas o seu sexo não é para gratificar seus sentidos, mas é somente para gerar filhos. Então, quando o sexo é feito para gerar filhos, isso é outro tipo de celibato, que é tão difícil de fazer quanto o celibato completo. Porque no celibato completo, você se restringe de qualquer associação feminina, ou masculina, no caso do sexo oposto, né? Mas no celibato familiar, né, da vida familiar, você não se restringe da associação, mas você tem que se esforçar para ver aquela pessoa não como corpo, mas como alma espiritual. Então, se você olha para ela e vê ela como um ser espiritual que está no corpo de mulher ou de homem, você não vai tentar usar o corpo daquela pessoa para seu desfrute pessoal. Aí é uma visão de conhecimento. Esse é o celibato, né? Que é difícil, é mais difícil, porque você está junto com o objeto dos sentidos, né? Enquanto que o celibato total, você se afasta completamente do objeto do sentido. Ser grave significa que levar muito a sério a sua vida, não procurar distrações do propósito da vida. Isso é ser grave. E executar as próprias atividades eternas. Então, e executar o serviço devocional a Krishna, oferecendo os resultados todos à suprema personalidade de Deus. Então, embora você execute as atividades, mas você não está apegado aos resultados dessa atividade. Você oferece os resultados dessas atividades à suprema personalidade de Deus. Aí você não vai se apegar às atividades que você está executando, porque é normal que uma pessoa que trabalha queira um salário, né? Então, se você oferece à suprema personalidade de Deus os seus ganhos, então você não se apega a esse salário. Isso também não quer dizer que você vai pegar todo o salário e doar para um templo, para uma instituição religiosa. Não. Você vai utilizar, você vai ter entendimento que sua casa, seu corpo, as suas coisas são de Deus. Então você tem que cuidar delas. Evidentemente, se tem um excedente, você deve tentar viver uma vida assim, o mais simples possível, né? Aí, se nesse tipo de vida você tem um excedente, aí você oferece para construir templos, escolas, comprar terras para plantar árvores e cultivar a terra para distribuir alimentos. Então, essa é a atividade daqueles que são chefes de família. Com sua renda, o devoto deve contentar-se com aquilo que ganha sem muita dificuldade. Ele não deve comer mais que o necessário. Deve viver num lugar retirado e sempre ser meditativo, pacífico,
amistoso, compassivo e autorrealizado. Então aqui ele está dando as dicas de como um devoto deve avançar mais rapidamente na vida espiritual, né? Então, ele primeiro deve contentar-se com aquilo que ele ganha com o seu trabalho, sem querer trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a toda hora, para obter lucros que ele nem consegue desfrutar daqueles lucros, né? Ele não deve comer mais do que o necessário, né? Se ele come mais do que o necessário, vai ficar doente, vai engordar, vai ficar obeso. A obesidade é uma pandemia também, está no mundo inteiro, né? Então, e a obesidade causa diversos problemas de saúde e também afeta a consciência, deixa a pessoa preguiçosa, né? Deixa a pessoa indolente. Então não deve comer mais do que necessário. Deve comer o que é necessário. O que é necessário você come. Deve viver num lugar retirado e sempre ser meditativo. Então um lugar retirado significa que você vai viver com pessoas que têm uma associação espiritual para lhe acrescentar espiritualmente. Não pessoas que vão puxar você para baixo para tirar a sua consciência, né? Lhe deixar em coma. Não, essas pessoas aí não são uma boa associação para quem quer avançar espiritualmente. E deve sempre ser meditativo. Então, o dia inteiro você deve lembrar de Krishna. Essa é a nossa meditação. A meditação do devoto é sempre lembrar de Krishna na sua forma de Govinda, de 2 braços. Pacífico. Você não deve ir nunca pelo caminho da violência. Evitar o caminho da violência em todos os momentos. Ser tranquilo, não perder, não se irritar, não se irrite. Amistoso, amigo das pessoas, compassivo, você deve ter compaixão das pessoas que têm ignorância, não ter sentimentos ruins com ela, mas muito pelo contrário, você deve ver as pessoas, devido à falta de conhecimento, caminham pelo caminho da ignorância. Vamos tentar ajeitar isso aí. E autorrealizado. Autorrealizado, satisfeito consigo mesmo, satisfeito com todas essas atividades. Verso 9. Todos devem aumentar seu poder de visão através de conhecer o espírito e a matéria, não devendo identificar-se desnecessariamente com o corpo, para desse modo deixar-se atrair por relações corpóreas. Então, aqui Kapila Deva está instruindo, né, especificamente que a pessoa deve ampliar a sua visão. A visão restrita é a visão da bactéria. A bactéria, ela tem os seus flagelos e ela fica se movendo só para ganhar um alimento, colocar o alimento dentro de si, digerir, né? Aí pronto, a vida dela é só comer. Não, tem que ter uma consciência mais desenvolvida e não se identificar com o corpo e as necessidades corpóreas. Existe algo muito mais importante do que as necessidades corpóreas, né? E as relações corpóreas, porque se você se identifica com o corpo, aí você pensa que é só homem, ela é a mulher, aí começa a se identificar, criar uma relação, filhos, família, né, sociedade, então tudo aquilo relacionado com o corpo. Verso 10. Todos devem situar-se na posição transcendental, além das fases da consciência material. Então, os modos da natureza estão sempre atuando sobre as entidades vivas, né? E levando elas a diferentes estágios de existência, né? Então, o modo da bondade leva, como vocês podem ver aí na figura, aos planetas superiores, onde estão os semideuses, né? O modo da paixão leva as pessoas para os planetas intermediários, onde tem felicidade, sofrimento, né? E o modo da ignorância leva as pessoas ao reino animal, né? Ao reino animal, né? Nascimentos em formas de vida animais.
né? Então, a pessoa tem que aprender a transcender esse falso ego, né? E essa identificação corpórea. Todos devem situar-se na posição transcendental, né? Aí isso foi lido. E devem pôr-se à parte de todas as demais concepções da vida. Compreendendo então sua ausência de falso ego, eles devem ver seu próprio eu, assim como veem o sol no céu. Então, quando você se livrar totalmente da identificação material, você vai poder ver a sua verdadeira identidade espiritual. Isso é o que Kapila Deva está dizendo aqui. Mas vê mesmo, assim que você está vendo o sol no céu, você vai ver a si mesmo, a sua alma. Isso chama-se autoconhecimento, né? Autorrealização. Verso 11. Uma alma liberada percebe a absoluta personalidade de Deus, que é transcendental e que se manifesta como um reflexo mesmo no falso ego. Então, a entidade viva, ela é transcendental, mas ela se manifesta como um reflexo. A alma, o Senhor Supremo, ele é transcendental, mas ele se manifesta como um reflexo dentro do falso ego, né? Assim, então, mesmo dentro do falso ego, a gente pode ver a super-alma, mas só na forma de seu reflexo. O apoio da causa material é ele. Ele entra em tudo, é absoluto, único e inigualável e constitui os olhos da energia ilusória. Então, essa super-alma, ele está em toda parte. E a energia ilusória, por ele estar em toda parte, no coração de todas as entidades vivas, a energia ilusória, ela precisa das informações que a super-alma lhe fornece das entidades vivas, porque a super-alma está no coração de todas as entidades vivas, então ela sabe o que as entidades vivas querem. Então, aí a super-alma, ela fornece as informações de quem está com desejos no modo da ignorância, no modo da paixão, no modo da bondade, né? E leva a entidade viva para os diferentes estágios de existência, né? Então aqui na figura você tem o Garbhodakashayi Vishnu, né? Que é o Vishnu que dá origem à criação material, e aqui nós temos os planetas inferiores, né? Que são Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Mahatala, Rasatala e Patala, né? São os sistemas inferiores onde vão as pessoas no modo da ignorância, né? Aqui os sistemas intermediários, né? Que é aqui Burloka, né? A Terra está nesse planeta aqui, nos sistemas intermediários, né? E os sistemas superiores, né? Então, os planetas dos sistemas superiores, né? Que começa por Burloka, depois Swargaloka, Mahaloka, Janaloka, Tapoloka e Satyaloka, que é o mais elevado planeta onde vive o Senhor Brahma, né? E a entidade viva, ela vagueia para cima e para baixo dentro desse sistema, né? Guiado pela energia ilusória, que é Maya, né? Que fornece tudo para ela, né? Aí aqui tem o seu Vishnu, o seu Shiva, que são os representantes do modo da bondade, seu Vishnu, Shiva, da ignorância, e Brahma,
da paixão que ele cria o universo. Né? Ok, agora vamos ler o verso 12. Verso 12. Então, no verso 12 diz: pode-se perceber a presença do Senhor Supremo, assim como se percebe o sol, primeiramente como um reflexo na água, e novamente como um segundo reflexo na parede de um quarto. Embora o sol, propriamente dito, esteja situado no céu. Então, através da prática da yoga, o yogi pode compreender, né, os modos como atua a natureza material, né, os modos como atua a natureza material. Né? Então, os modos da natureza material, quando o Senhor ele consegue superar esses modos, ele tem uma visão preliminar do Senhor, dentro dos modos da natureza material. Depois ele vai encontrar a visão pura, né? Que o Senhor Supremo está no céu espiritual, mas você também pode percebê-lo aqui na natureza material. Isso é o que Kapiladeva está colocando aqui. Né? Então aqui a imagem dos planetas, das pessoas no modo da ignorância, pessoas no modo da paixão, né? E pessoas no modo da bondade, que adoram os determinados semideuses. Eles têm um conceito de religião. Né? Agora, eles vão receber diferentes destinos. Né? Ok. Então, continuando, verso 12. Pode-se perceber a presença do Senhor Supremo, assim como se percebe o sol. Já lemos isso. A alma autorrealizada reflete-se assim, primeiramente no ego tríplice e depois no corpo, nos sentidos e na mente. Né? Então, o ego tríplice é o ego na bondade, na paixão e na ignorância. Então, ela se reflete ali. Né? Da mesma forma que o Senhor se reflete nesse mundo, a alma também se reflete nos modos da natureza material. Só que o Senhor não se identifica com os reflexos materiais. Embora o devoto pareça estar imerso nos 5 elementos materiais, nos objetos de gozo material, nos sentidos materiais e na mente e inteligência materiais, ele é dito como desperto e livre do falso ego. Então, o devoto que está sempre ocupado em serviço devocional, ele está no modo material está no modo transcendental. Então, embora ele esteja nesse mundo material, ele não se identifica com Bumira Pona Lovayo Kamano Budirevacha Ahankarai Tiame Bina Pakriti Astada. Então, esses elementos materiais que Krishna fala no Bhagavad Gita são Bumira Pona Lovayo, terra, água, fogo, ar e éter. São os elementos grosseiros. Né? E agora tem também a mente, a inteligência e o falso ego. Né? E tem os objetos dos sentidos. Tem os sentidos e os objetos dos sentidos. Né? Então, para o sentido do olfato, né, existe o cheiro. Né? Para o sentido do olfato existe o cheiro. Né? Para o sentido da visão existem as formas, né? São os objetos dos sentidos. Né? E agora tem a mente e a inteligência. Né? A mente ela tem a função de sentir, de desejar, né? E a inteligência de raciocinar, de regular. Né?
Aí, se o devoto está livre de tudo isso aí, então, não identificado com isso, ele está no modo da bondade, né? Ele está transcendental. E aqui mostra pessoas, né, nessa figura, né, aqui pessoas comprando carne no açougue, isso aí é o modo da ignorância, né? Bêbada caindo assim no chão, o modo da ignorância, né? As pessoas que vão para restaurantes para desfrutar do paladar, dos sentidos, o modo da paixão. E as pessoas no modo da bondade procuram uma natureza mais bucólica, mais tranquila, estão aí, são vegetarianas, comprando frutas, aí esse slide aqui, ó, falando sobre os modos da natureza, né? Então, verso 16. Quando, pela compreensão madura, alguém pode perceber sua individualidade. Não, estamos aqui. A entidade viva pode vividamente sentir sua existência na posição de observadora. Mas, devido ao desaparecimento do falso ego durante o estado de sono profundo, ela facilmente julga-se perdida, como um homem que perdeu sua fortuna e sente-se aflito, julgando-se perdido. Então, a entidade viva, ela pode, né, compreender que ela é espírito, né? Mas, assim como uma pessoa sonhando, ela esquece a sua condição de vida real e às vezes se situa perdida, né? Da mesma maneira, essa entidade viva, ela se sente perdida nesse mundo onde é um estado de sonho para ela, né? E esquece de sua posição, que ela realmente é filha de um pai muito rico, mas nesse mundo ela está atrás de migalhas, né? Com esse sonho material. Muito bom essa parte aqui do Śrīmad Bhagavatam, bem esclarecedora para a compreensão do serviço devocional, né? Então vamos lá. Verso 16. Quando, pela compreensão madura, alguém pode perceber sua individualidade, então a situação que aceitou sobre o falso ego manifesta-se-lhe. Quando, pela compreensão madura, alguém pode perceber sua individualidade, então a situação que aceitou sobre o falso ego manifesta-se. Então, se ela chega ao ponto do conhecimento, ela pode entender o seu falso ego, né? Ela pode entender o seu falso ego. Então, aqui tem uma tabelinha, né? Os 3 modos da natureza material. Aí tem a tabelinha aqui, ó, tipo de adoração, né? Aspecto, adoração. Aí, semideuses, né? Semideuses está em Sattva, né? Paixão, adora demônios, né? Como Hitler, para ganhar coisas materiais, né? E ignorância, adora fantasmas e espíritos, né? E aqui tem comida. A comida essa palavra em inglês eu não sei, né? Então é melhor pular aqui porque meu inglês está meio fraco. Increase the duration. A comida, ela aumenta a duração da vida, para quem está no modo da bondade, né? Agora, na paixão, ela causa miséria e distúrbios, né? Ok. Mas não vamos ler isso aqui, senão a gente vai perder mais tempo. Vamos continuar aqui a nossa leitura aqui, verso 17. Shri Devahuti perguntou: meu querido Brahmana, acaso a natureza material alguma vez dá alívio à alma espiritual, uma vez que uma é atraída pela outra,
eternamente, como é possível a separação delas? Pergunta se há alguma chance da natureza afrouxar os nós com a gente, né? Assim como a terra não tem existência separada de seu aroma, ou a água de seu sabor, a inteligência não pode ter nenhuma existência separada da consciência. Logo, muito embora seja a autora passiva de todas as atividades, como pode haver liberação para a alma, enquanto a natureza material a influencia e aprende? É uma pergunta interessante, né? Como é que a alma pode se libertar? Parece que ela não pode se libertar, essa prisão é muito forte nos modos da natureza material. Mesmo que se evite o grande medo do cativeiro com especulação mental e com indagações acerca dos princípios fundamentais, ele poderá ainda reaparecer, uma vez que sua causa não cessou. Então, Devahuti fala que existe uma causa da entidade viva, está aqui nesse mundo material. Enquanto ela não destruir essa causa, mesmo que ela consiga, com conhecimento analítico, separar a matéria do espírito e não se identificar com a matéria, ela vai voltar porque ela não destruiu a causa. A Suprema Personalidade de Deus disse: pode-se obter a liberação praticando seriamente serviço devocional a mim, e com isso ouvindo por longo tempo sobre mim ou de mim. Quem executar assim seus deveres prescritos não sofrerá reações e livrar-se-á da contaminação da matéria. Então aqui, Kapila Deva, ele está falando sobre o movimento de Sankirtan Chaitanya, né? Que é cantar e ouvir sobre Krishna. Quem fizer isso continuamente, como um processo de purificação, ele vai poder transcender os modos da natureza material. Verso 22. É preciso executar este serviço devocional fortemente, com conhecimento perfeito e visão transcendental. Então, tem que executar com muito entusiasmo, com muita força e ter conhecimento, né? Esse serviço devocional deve ser executado com conhecimento, né? É preciso ser fortemente renunciado. É preciso não estar apegado às coisas do mundo, né? Submeter-se a austeridades, aceitar austeridades, né? Por exemplo, a austeridade de pecadas, por exemplo, a gente jejua, né? E praticar yoga mística a fim de fixar-se firmemente em autorrealização, em autoabsorção. A yoga mística é para outras eras, né? Que as pessoas tinham o poder de praticar essa yoga mística. Agora é só o cantar do santo nome. A influência da natureza material cobre a entidade viva e assim é como se a entidade viva estivesse sempre queimando num fogo, abrasador. Sansaradava Nala Lindaluka. Parece que a floresta está pegando fogo e a entidade viva está assando lá dentro. Porém, pelo processo de seriamente praticar serviço devocional, pode-se eliminar esta influência, assim como os gravetos de lenha que provocam uma fogueira também são consumidos por ela, né? Então, quem provoca a fogueira, né, o fogo, são o atrito entre os gravetos, mas quando o fogo pega, o graveto é queimado, né? Então, da mesma forma, o serviço devocional ele é provocado de uma forma impura, mas quando ele pega fogo, ele queima todas as impurezas. Descobrindo o erro de seu desejo de assenhorear-se da natureza material e abandonando-o por este motivo, a entidade viva torna-se
independente e situa-se em sua própria glória. Quando ele entendeu que eu sou servo de Krishna, estou numa posição artificial aqui, tenho que voltar para Krishna, aí ela situa-se na sua própria glória. No estado de sonho em que a consciência está quase coberta, vê-se muitas coisas inauspiciosas, porém, essas coisas inauspiciosas não podem confundir quem está acordado e plenamente consciente. Você está dormindo, então você vai ter pesadelo, assim, grandes pesadelos e grandes pesadelos, né? E perder o seu tempo aí em grandes agonias, né? E aí tem a terra, água e ar, né? São os elementos da natureza, né? Isso aqui a gente está viajando aqui pela internet, né? Então, e na natureza cria-se muitas formas, né? Muitas formas. Continuando aqui. No estado de sonho em que a consciência está, já lemos isso, né? Quase coberta, aí você vê muitas coisas. Agora, quando na realidade, quando você acorda, aí você vê que aquelas coisas ali não tem sentido e você não está sofrendo nada. A influência da natureza material não pode prejudicar uma alma iluminada, né? Porque ela está a natureza que cria todo esse sonho, mas a alma está acordada. Mesmo que ela se ocupe em atividades materiais, porque ela sabe a verdade sobre o absoluto e sua mente está fixa no Suprema Personalidade de Deus, né? Então ela nunca se afeta, porque ela conhece a verdade absoluta e conhece a Suprema Personalidade de Deus, né? Quando uma pessoa se ocupa desse modo em serviço devocional e em autorrealização por muitos e muitos anos e nascimentos, ela reluta por completo em desfrutar de quaisquer dos objetos materiais, mesmo que seja o planeta mais elevado, que é conhecido como Brahmaloka. Sua consciência desenvolve-se plenamente. Com a consciência plena, mesmo que você tenha na natureza lugares muito agradáveis, né? Tanto aqui no planeta Terra, né? Como em outros planetas, né? Lugares muito agradáveis, mas você não está interessado em ir para lá, você quer voltar para Krishna Loka, porque você entendeu o que é a matéria e o que são os modos da natureza material. Meu devoto torna-se realmente autorrealizado por minha ilimitada misericórdia imotivada. E assim, estando livre de todas as dúvidas, ele progride estavelmente rumo à morada de seu destino. Que está diretamente sob a proteção de minha energia espiritual de inadulterada bem-aventurança. Esta é a meta da perfeição final da entidade viva. Após abandonar o atual corpo material, o devoto místico vai àquela morada transcendental e não retorna jamais. Então aí Krishna fala, aqui Kapila Deva está falando, que quando ele consegue
obter a misericórdia de Krishna, né? Então ele vai para o mundo espiritual e de lá ele não retorna mais. Até ele conseguir essa misericórdia de Krishna, ele vai ficar perambulando aqui nessa existência material. Ok? E estamos terminando, né? Tem aqui toda a manifestação material, nós conseguimos mostrar um pouquinho aqui, né? Compreendendo a natureza material, né? Quando a atenção do yogi perfeito não é mais atraída pelos subprodutos de poderes místicos, que são manifestações da energia externa, seu progresso em direção a mim torna-se ilimitado, e assim o poder da morte não pode dominá-lo. E esse é o último verso, né? Então, mesmo que praticando yoga você consiga obter poderes místicos, né, transcendentais, ainda assim você tem que transcender esses poderes. Porque se você ficar pegado a esses poderes, você não volta a esse mundo material, né? Você volta a esse mundo material se apegar ao gozo dos sentidos, né? Se apegar a alguma forma material aqui, ó. Aqui a abelhinha aí, ó. Começar a analisar o mundo material, você pode voltar a esse mundo devido a seus apegos ao conhecimento, aos poderes místicos que você obtém da yoga. Esses são subprodutos da yoga. Dá uma olhadinha aqui no Face. Vamos ver se tem alguém ao vivo vendo. Tem 2 pessoas que estão ao vivo, né? Assistiram toda a leitura do Śrīmad Bhagavatam, participaram desse Jagya. Vamos ver se deixaram algum comentário. A Cíntia, Cíntia disse que assistiu mesmo, né? E a outra pessoa assistiu, mas não deixou o recado, né? Então é isso. Então a gente termina essa leitura, que durou 1 hora, né? Ainda vai dar 1 hora de vídeo, né? Mas foi muito boa, né? Falamos sobre os modos da natureza material, né? Falamos sobre como se tornar transcendental, né? A esses modos. A maneira é você viver sua vida sempre em serviço devocional. Você é professor, então você vai ser um devoto professor. Hare Krishna, Cíntia. A Cíntia botou um comentário aqui. Disse, estou por aqui. É isso aí. Então, se você muito interessante o tema. Realmente, esse tema é muito interessante. E fica gravado aí. Eu vou gravar e vou colocar no YouTube, né? E assim, porque é importante a gente estar no mundo e estar transcendental a ele, né? Porque em Kali Yuga não dá para a gente ir para a floresta e ter uma renúncia completa do mundo. Arthur, Hare Krishna, boa noite, Arthur. Não dá para a gente ter uma renúncia completa do mundo. É muito importante a gente aprender a colocar Krishna em todas as nossas atividades. E aí, com certeza, a gente vai transcender as influências desse mundo. Obrigado, Hare Krishna, boa noite a todos. Eu espero que tenha ajudado vocês aí, de alguma maneira, a entender um pouquinho mais sobre os modos da natureza, como funciona a natureza, como as consequências de nosso apego à natureza, né? Tudo isso aí foi tratado aqui por Kapila Deva, nas instruções de Devahuti. E na próxima semana, gente, nós vamos ler instruções de Kapila sobre a execução do serviço devocional. Então, depois que ele falou sobre... Agora, aí para a semana vem Néctar, né? Porque para a semana ele vai falar sobre serviço devocional. Instruções. Como a gente pode melhor executar o nosso serviço devocional. Como a gente pode botar isso na prática, né? Tá bom? Aqui tem uma pergunta ou não? Deixa eu ver. Estou por aqui, muito interessante o tema, onde
lermos mais sobre ele. Assim, tem essa coleção, né, do Bhagavata, né, que é interessante a pessoa ter uma coleção do Bhagavata. São 12 cantos, esse é o terceiro canto, né? Aí você tem que, talvez, numa pesquisa na internet, colocar assim, os modos da natureza material. Aí você vai dar uma pesquisa, né? Os planetas superiores, inferiores, intermediários. Aí você pode ler mais sobre isso aí, né? Agora, do próprio Bhagavata é o conhecimento mais puro, né? Mais nectário, mais puro, mais autorizado. Mas pode-se fazer. Você viu ali que eu exibi, né? Vários trechos aqui, várias partes, né? Isso foi de uma pesquisa, tá vendo? Pesquisei rapidinho aqui na internet e coloquei alguns trechos. Tem coisas interessantes. Ó. Por exemplo, se você estudar isso aqui, ó, os 3 modos da natureza material, né? Aí, bondade, paixão e ignorância. Aí ele vai colocando aqui algumas categorias, né? Por exemplo, ignorância a pessoa é muito sonolenta, né? Então é isso. Aí pode-se pesquisar isso aqui, né? Tem outras coisas aqui também interessantes, né? Que dos 3 modos, né? E aqui tem os vídeos, né? Os vídeos, né? Então você pode buscar um vídeo de um devoto falando sobre os 3 modos da natureza, né? Também é legalzinho. Cuidado para não assistir vídeo de impersonalista, né? A ciência da natureza e suas tecnologias. Não, isso aí não é, né? Não, mas tem que dar uma pesquisada por aí. Tem muitos devotos que colocam aí vídeos na internet, né? E pode-se fazer alguma comparação também, né? Comparar, né? Tem aqui o seu Chaitanya e também deve ter alguns devotos aí. Você pode pesquisar alguns vídeos, né? Ok? Então o Bhagavad Gita fala dos 3 modos da natureza, né? Ok? Agora, se você lê o Bhagavatam, porque aqui a gente leu e eu não li os significados, entendeu? Eu li só as traduções. Então, se lê os significados, aí se torna mais profundo, entende? Prabhupada aprofunda mais, né? Porque a nossa intenção aqui é só dar uma inspiração para ler o Bhagavatam. Realmente, agora o outro passo é com vocês e procurar ler o Bhagavatam, tá? Então, boa noite, Hare Krishna. Vamos cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E vamos encerrar essa live por hoje. Hare Krishna, muito obrigado. Haribol, Hare Krishna. Vamos encerrar aqui a live cantando